Na quinta-feira, 14 de novembro de 2024, o Pentágono divulgou um novo relatório sobre os fenômenos aéreos não identificados, mais conhecidos como OVNIs, trazendo à tona uma quantidade impressionante de relatos e investigações sobre avistamentos inexplicáveis. Esse novo documento cobre o período entre maio de 2023 e junho de 2024, e, ao todo, apresenta 757 casos de fenômenos aéreos não identificados reportados ao governo dos Estados Unidos. No entanto, apesar do grande volume de registros, o Pentágono deixou claro que não há evidências que provem que esses fenômenos tenham origem extraterrestre. Esse relatório é o mais recente de uma série de investigações do governo americano sobre o tema, e reflete o crescente interesse público e institucional sobre o fenômeno. Em uma época em que cada vez mais pessoas se perguntam se estamos sós no universo, o governo dos Estados Unidos tem se esforçado para fornecer respostas. Mas afinal, o que encontramos até agora? O documento revela que uma grande parte dos fenômenos registrados pode ser explicada por causas bastante convencionais. Por exemplo, dos 757 casos investigados, 70% foram identificados como sendo balões, 16% como drones e 4% como satélites, incluindo satélites do sistema Starlink, da SpaceX. Essas explicações podem parecer simples, mas são fundamentais para entender o que está acontecendo nos céus, especialmente em um momento em que a tecnologia e os satélites têm se multiplicado de forma exponencial. Além disso, 2% dos casos foram identificados como aves, e um pequeno número de incidentes permanece sem uma explicação definitiva. Isso ocorre, na maioria das vezes, pela falta de dados suficientes para determinar a natureza do fenômeno. Entretanto, apesar dessas explicações, ainda existem centenas de casos inexplicáveis. O relatório menciona que muitos desses incidentes não têm informações suficientes para uma análise completa e, por isso, permanecem em aberto. Algumas das ocorrências mais intrigantes envolvem avistamentos próximos a bases militares e instalações de segurança nacional, o que tem levantado preocupações sobre possíveis ameaças à segurança dos Estados Unidos. Um dos casos mais notáveis foi o de um quase-acidente envolvendo uma tripulação de avião comercial que teve uma experiência com um objeto cilíndrico enquanto sobrevoava a costa de Nova York, no Oceano Atlântico. Esse incidente, em particular, está sendo investigado com mais cuidado, uma vez que poderia ter causado uma colisão entre um avião de passageiros e um objeto não identificado. Mas o que era esse objeto? Ainda não se sabe. O Pentágono, por meio do Escritório de Resolução de Anomalias em todos os domínios, tem se concentrado principalmente em identificar potenciais ameaças à segurança nacional ou a aviões comerciais. O Escritório de Resolução de Anomalias em todos os domínios foi criado em 2022. E sua missão é monitorar e estudar os fenômenos aéreos não identificados de forma sistemática, a fim de entender se esses fenômenos representam algum tipo de risco. Embora o trabalho do Escritório de Resolução de Anomalias em todos os domínios seja essencial para a segurança nacional, o escritório também deixa claro que não há evidências verificáveis de seres, atividades ou tecnologias extraterrestres. O relatório enfatiza que nenhum dos casos investigados até o momento aponta para uma origem alienígena, e que as explicações para a grande maioria dos avistamentos são bastante convencionais. John Kozlowski, diretor do escritório, fez questão de destacar que, embora existam fenômenos inexplicáveis, não há nada que sugira que esses objetos ou eventos tenham qualquer relação com tecnologias alienígenas. Para ele, muitos desses casos continuam sem explicação por falta de dados suficientes para chegar a uma conclusão definitiva. Ou seja, o mistério persiste, mas a evidência de vida extraterrestre ainda não apareceu. Na semana anterior à divulgação do relatório, em 13 de novembro, o Congresso dos Estados Unidos realizou uma audiência histórica sobre fenômenos aéreos não identificados. Essa audiência foi parte de um esforço maior de transparência e responsabilidade por parte do governo. Durante a sessão, legisladores ouviram depoimentos de especialistas e ex-oficiais do Pentágono, como Luiz Elizondo, um dos principais nomes envolvidos na investigação de fenômenos aéreos não identificados no governo americano. Elizondo, que foi chefe do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais até 2017, tem sido um defensor fervoroso da ideia de que o governo dos Estados Unidos está escondendo informações sobre esses fenômenos.
inclusive sugerindo que o país possui tecnologias extraterrestres em sua posse. Em sua fala, ele afirmou que um pequeno grupo dentro do próprio governo está envolvido em um esquema de encobrimento sobre os OVNIs, alegando que o país tem acesso a materiais de naves alienígenas, incluindo os restos de discos voadores que teriam caído em Roswell em 1947. Essa declaração é um dos pontos mais polêmicos da investigação de fenômenos aéreos não identificados, porque coloca em dúvida a versão oficial do governo dos Estados Unidos. Embora o Pentágono e a NASA afirmem que não há evidências de extraterrestres, Elizondo e outros ex-funcionários do governo acreditam que estamos lidando com um fenômeno que vai muito além do que o público está sendo informado. Em sua audiência no Congresso, Elizondo afirmou que os Estados Unidos possuem tecnologias avançadas que podem ter origem extraterrestre, e que essas tecnologias são parte de uma corrida armamentista secreta que está sendo financiada por dinheiro mal alocado dos contribuintes e mantida em segredo do público e de seus representantes eleitos. O deputado Andy Ogles, que participou da audiência, também levantou uma questão que está se tornando cada vez mais popular entre os legisladores. A questão é: isso é nosso, de outra pessoa ou de outro mundo? Essa é uma pergunta que reflete o crescente interesse sobre o que realmente está acontecendo no céu, e se por acaso estamos sendo monitorados por potências estrangeiras, ou como alguns acreditam, por civilizações de fora do nosso planeta. Esses depoimentos, e os casos inexplicáveis apresentados pelo Pentágono e pelo Escritório de Resolução de Anomalias em todos os domínios aumentam a pressão por mais transparência do governo. Durante a audiência, a presidente do Subcomitê de Segurança Cibernética, Tecnologia da Informação e Inovação Governamental, Nancy Mace, disse que os americanos merecem entender o que o governo aprendeu sobre os avistamentos de fenômenos aéreos não identificados e a natureza de quaisquer ameaças potenciais. Ela ressaltou que é necessário fornecer uma transparência consistente e sistêmica sobre o assunto. Esse debate está longe de acabar. Na realidade, ele só tende a crescer, já que o número de avistamentos de fenômenos aéreos não identificados está aumentando, e o governo dos Estados Unidos está sendo cada vez mais pressionado a revelar tudo o que sabe sobre esses fenômenos. De acordo com dados apresentados no relatório, mais de 400 avistamentos de OVNIs foram registrados em 2022, o que já é mais que o dobro dos casos registrados em 2021. E, em alguns desses casos, até mesmo quase acidentes foram reportados, envolvendo aeronaves militares dos Estados Unidos. Esperamos que você tenha achado este vídeo informativo. Se gostou, clique no botão de curtir para nos ajudar a criar mais conteúdo. Não se esqueça de se inscrever para ficar atualizado sobre as novidades da Terra e do Universo. Obrigado por assistir.